sou o professor Caires Braga e nós estamos dando início a mais uma live que é uma iniciativa do SED, da Coordenadoria de Educação à Distância, juntamente com a Secretaria de Educação e CRED 6. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que é extremamente cobrado pelo Enem. Se você já teve curiosidade, dê uma olhada nos conteúdos que são cobrados pelo Enem. Petróleo e combustíveis fósseis são dois assuntos que são extremamente cobrados. E nessa tarde nós vamos conversar um pouco a respeito desse tema que é tão importante e que tem caído corriqueiramente, inclusive caiu no Enem do ano passado, no Enem de 2019. Você pode dar uma olhada depois nas questões e ver que tem algumas questões falando sobre petróleo e falando sobre combustíveis fósseis. Para a gente começar a nossa conversa dessa tarde, a primeira coisa que você deve se perguntar é o que é o petróleo, né? Qual é a definição de petróleo? O petróleo ele é uma mistura muito complexa de compostos orgânicos. Eu quero só lembrar a vocês que um composto orgânico é um composto que apresenta carbono. Para que uma substância química seja orgânica, ela tem que ter carbono. Então, o petróleo é uma substância orgânica formada de hidrocarbonetos, hidrogênio, carbonetos, carbono. Então, são moléculas formadas essencialmente de hidrogênio e carbonos, associadas a pequenas quantidades de outras classes de compostos, como, por exemplo, nitrogênio, oxigênio e enxofre, E aqui eu gostaria de enfatizar para vocês o seguinte: dentro dessas substâncias químicas, nitrogênio e enxofre principalmente, nós temos um problema. Quando nós estamos utilizando, por exemplo, gasolina ou óleo diesel como combustível, nós estamos queimando também quantidades de nitrogênio e quantidades de enxofre. Esse nitrogênio e esse enxofre que é queimado, ele vai para a atmosfera na forma de óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, que vão sofrer processos químicos que irão originar o que nós chamamos de chuva ácida. Então, um dos grandes problemas do uso dos combustíveis fósseis é a produção desses gases que vão, em um momento de chuva, produzir chuva ácida. Então, resumindo, o petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos, de moléculas orgânicas que apresentam carbono e hidrogênio principalmente, mas tem traços, tem pequenas quantidades de nitrogênio e enxofre que podem causar, principalmente em grandes metrópoles, em grandes cidades, podem causar o problema ambiental que nós chamamos de chuva ácida. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: nós estamos falando, dentro desse assunto de petróleo e de combustíveis fósseis, quando a gente fala de chuva ácida, nós entramos em um outro tema que é muito cobrado também pelo Enem, que é a parte de química ambiental. Dando continuidade, nós podemos também falar um pouco sobre a origem, como é que o petróleo se forma. Nós sabemos que o petróleo ele foi formado ao longo de milhares de anos. O petróleo não se forma em décadas ou em centenas de anos. O petróleo ele se forma em milhares de anos. E como que ele é formado? Ele foi formado a partir de um processo onde nós temos o aumento da temperatura, onde nós temos o aumento da pressão. Esses dois processos associados à presença de fitoplâncton, que são restos de plantas, e zooplâncton, que são restos de animais, sofrendo a ação da temperatura, sofrendo a ação da pressão, com o passar do tempo, vai originando o que nós chamamos de petróleo. Esse petróleo ele vai ser prospectado, ele vai ser extraído, e a partir da extração desse petróleo, nós vamos fazer o tratamento, nós vamos, a partir do petróleo bruto, nós vamos fazer dois processos físicos, que é a filtração e a decantação. Quando esse petróleo bruto, que é o petróleo que é extraído lá da jazida de petróleo, ele passa por esses dois processos, que é a filtração e a decantação, nós vamos originar o petróleo que é chamado de petróleo cru. Esse petróleo cru é aquele que vai ser levado
para a refinaria e lá ele vai passar pelo processo de fracionamento. Esse processo de fracionamento vai originar as diversas frações do petróleo. Professor Caires, e qual é o processo que a gente utiliza, que a indústria utiliza para conseguir todas as frações do petróleo? É a destilação fracionada. Lembre-se disso, o processo pelo qual o petróleo passa para gerar todas as suas frações é destilação fracionada. Você pode acompanhar aí pelo slide que existe um esquema onde nós temos a coluna de fracionamento. Nós temos de um lado um tanque onde é colocado o petróleo cru. Esse petróleo cru ele é transportado através de um oleoduto para uma fornalha, e percebam que o petróleo ele não vai entrar em contato direto com o fogo, porque senão iria acontecer, né, um grande incêndio até consumir todo o petróleo. Na verdade, ele passa por dentro de um oleoduto. Esse oleoduto ele é aquecido e esse petróleo que apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição baixos, quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Hidrocarbonetos são moléculas que apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição baixos. E nós vimos anteriormente que o petróleo ele é formado essencialmente a partir de hidrocarbonetos. Então, como ele tem esse ponto de fusão e ebulição baixos, ele passa para o estado gasoso com muita facilidade. Então, ele entra na coluna de fracionamento, e aí o que vai acontecer? Na coluna de fracionamento, os materiais gasosos, os materiais leves, eles sobem a coluna de fracionamento. Você pode perceber que lá no topo nós vamos retirar o quê? Tem um botijãozinho lá, se dá para você perceber. Então, lá no topo da coluna de fracionamento, nós vamos tirar as substâncias gasosas. Quais são as substâncias gasosas que nós retiramos a partir da destilação fracionada do petróleo, professor Caires? Nós vamos tirar gás natural, que é o gás metano. Inclusive, nós compramos nos postos de gasolina, né, com o nome de CNV, gás natural veicular. Nós vamos ter também o gás de cozinha, que é o GLP, nós popularmente chamamos de gás de cozinha, mas na indústria nós denominamos de GLP, gás liquefeito do petróleo. E à medida que você vai descendo na coluna de fracionamento, nós vamos tirando. Em segundo lugar, nós vamos tirar a nafta, que são substâncias químicas utilizadas pela indústria, são solventes orgânicos, na verdade. Depois nós vamos começar a tirar a gasolina, que é na verdade é o principal, é a principal fração do petróleo na atualidade, é a gasolina. Inclusive, nessa época de pandemia, você deve acompanhar nos jornais e você deve estar vendo que em alguns lugares a gasolina ela tem diminuído o seu preço por conta do consumo, que tem caído por conta do mundo se encontrar nessa quarentena, né, do isolamento social. Mas, fora isso, a gasolina ela é o principal componente, a principal fração do petróleo na nossa atualidade. É uma substância química que é encontrada no estado líquido, depois que ocorre a destilação fracionada. Descendo um pouco mais na coluna de fracionamento, vocês podem perceber que nós vamos retirar o querosene. Eu não sei se vocês sabem, mas o querosene ele é utilizado como gasolina de avião. Descendo ainda mais na coluna de fracionamento, nós vamos aumentando o peso molecular dessas substâncias, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto. À medida que eu desço na coluna de fracionamento, o peso molecular das substâncias, o peso molecular das frações do petróleo vão aumentando. Então, se for requerido de você em um item, por exemplo, falando sobre peso molecular e processo de destilação fracionada, é destilado na parte de cima da coluna de fracionamento os componentes mais leves. No meio da coluna de fracionamento vai ser destilado as moléculas, as substâncias químicas que têm peso molecular médios. Aí nós vamos ter a gasolina, nós vamos ter o querosene. Quando nós passamos para o óleo diesel,
nós já vamos ter um peso molecular um pouco mais elevado, porque já é retirado na parte de baixo da coluna de fracionamento. Vamos ter os óleos lubrificantes, depois do óleo diesel, e lá na base da coluna de fracionamento, gente, nós vamos ter a borra do petróleo. Como posso dizer, quando não tem mais nada para ser retirado do petróleo, nós ainda vamos retirar um material que é economicamente muito importante, que é o asfalto. Vocês podem ver aí na figura que está sendo mostrada para vocês, que bem na parte de baixo nós temos uma representação de uma rodovia, né, de uma estrada. E aí o que acontece? Quando não tem mais nada para retirar desse petróleo, o que vai restar? A parte sólida, que é principalmente asfalto e carvão coke, que é utilizado na indústria siderúrgica para a redução do ferro, para a retirada do ferro do minério de ferro. Então, resumindo essa parte, nós podemos dizer que o processo pelo qual o petróleo passa para retirar, para dar origem todas as suas frações, é um processo chamado destilação fracionada, e ele é baseado em quê, professor Caires? Ele é baseado no ponto de ebulição das substâncias. Quem tem menor ponto de ebulição vai sendo retirado lá no topo, quem tem maior ponto de ebulição vai sendo retirado na base da coluna de fracionamento. Nós podemos dar continuidade falando um pouco mais detalhadamente sobre essas frações do petróleo. A primeira, como eu já mencionei, é o gás natural. O gás natural ele é composto de 1 a 2 átomos de carbonos. Nós vamos ter aí, com um carbono, nós temos o gás metano, com 2 carbonos nós temos o gás etano. Ele é utilizado como combustível e matéria-prima na síntese de compostos orgânicos e na fabricação de plásticos. Aqui eu quero fazer um comentário a respeito dos plásticos. Os plásticos eles são derivados do petróleo, só que eles não são considerados frações do petróleo. Só é fração do petróleo aquilo que é retirado diretamente do fracionamento, da destilação fracionada do petróleo. Então, os plásticos, na verdade, são um subproduto a partir dos hidrocarbonetos que nós tiramos da destilação fracionada do petróleo. Esses materiais, esses hidrocarbonetos, eles são tratados na indústria, sofrem reações químicas, que são chamadas de reações de polimerização, guarde esse nomezinho aí, reações de polimerização vão dar origem aos diversos tipos de plásticos que nós temos hoje. Inclusive, eu quero indicar para vocês, quando vocês tiverem tempo, depois da nossa aula, depois da nossa live, em outro momento você pode procurar na internet um documentário chamado Caos, o Mundo Sem Petróleo. Nesse documentário, que foi realizado pela BBC, eles mostram como seria o mundo, como seria a nossa realidade se nós não tivéssemos petróleo. Porque existe uma estimativa de que o petróleo que existe hoje, gente, ele deve acabar em torno de 50 a 100 anos. Isso considerando que o consumo continue o mesmo. E nós sabemos que a demanda mundial de petróleo ela aumenta ano a ano. Então, nós temos essa estimativa. Então, quando acabar o petróleo, não vai ser um problema apenas para os transportes. Será um problema para a indústria de plásticos, para a indústria de fertilizantes, para a indústria de maneira geral. Então, nós podemos dizer que os plásticos são derivados do petróleo, só que são subprodutos originados a partir de reações químicas chamadas reações de polimerização. O gás natural, para a gente encerrar essa parte, gente, ele é uma substância química, é um combustível fóssil derivado do petróleo, que ele é mais indicado. Seria melhor nós utilizarmos, né, o gás natural do que utilizarmos gasolina e querosene. Por quê? Por causa da quantidade de carbono. Já caiu algumas vezes itens no Enem cobrando a quantidade de gás carbônico
emitido por um determinado combustível, porque a emissão de gás carbônico, a quantidade de gás carbônico que é emitida por um determinado combustível, vai determinar se esse combustível agride mais ou menos ao meio ambiente. Todos esses combustíveis fósseis, eles são agressivos ao meio ambiente porque eles produzem gás carbônico. A percentagem, né, a quantidade de gás carbônico no meio ambiente, quando aumentada, vai gerar também um problema ambiental, que é o que nós chamamos de efeito estufa. Então, o que ocorre? No caso do metano, como o metano, a fórmula para ele é CH4, ele só apresenta um átomo de carbono. Então, para cada 1 mol de gás metano queimado como combustível, nós vamos emitir 1 mol de gás carbônico. Aí, se você fizer uma comparação com a gasolina nós vamos ver daqui a pouco que ela varia de 6 a 10 átomos de carbono. Então, pegando o principal componente da gasolina, que tem 8 átomos de carbono, que é o isoctano, para cada mol de gasolina queimada, nós vamos emitir para o meio ambiente 8 mols de gás carbônico. Então, veja que utilizando metano, que é o gás natural, e utilizando gasolina, nós vamos, pela queima da gasolina, nós vamos emitir 8 vezes mais gás carbônico para o meio ambiente do que utilizando o gás natural. Depois nós vamos ter aí o próximo componente, a próxima fração do petróleo, que é o gás engarrafado ou gás liquefeito de petróleo. Como eu já mencionei quando estava falando lá do slide que mostrava a vocês a coluna de fracionamento, o gás de cozinha que todos nós utilizamos, que é tão importante no nosso dia a dia, ele é denominado pela indústria de GLP, gás liquefeito do petróleo, e ele é composto de 3 a 4 átomos de carbono. Nós somos habituados, né, a chamarmos muitas vezes o GLP de gás butano, e por conta disso, muitos pensam que no gás butano nós vamos ter apenas gás butano, e isso não é verdade. Nós temos aí como componentes desse gás, nós temos hidrocarbonetos com 3 e 4 átomos de carbono. Com 3 átomos de carbono, no GLP nós vamos ter o propano. Com 4 átomos é o mais famoso, é o que leva a fama por esse gás, que é o gás butano. Então, lembre-se que a composição do GLP, do gás de cozinha, ele é propano mais butano. E todos nós percebemos que quando nós vamos trocar um botijão de gás em nossas casas, nós sentimos um odor característico, um cheiro característico desse gás. Mas aquele cheiro que nós percebemos, ele não é do gás de cozinha propriamente. O que a indústria faz? Ela coloca um gás de segurança, porque tanto o propano quanto o butano, que são os gases combustíveis na composição do GLP, eles não têm cheiro. Para que as pessoas consigam perceber que está acontecendo vazamento de gás, caso esteja ocorrendo, é preciso que exista uma substância química que tenha um odor característico. E essa substância química é um terceiro gás, que é chamado de mercaptanas. São gases que apresentam em sua constituição enxofre. Então, o odor característico do gás de cozinha não é por conta do gás de cozinha, é por causa de um terceiro gás, que é um gás de segurança que contém enxofre e vai marcar caracteristicamente esse odor. Então, o gás de cozinha ele é um combustível, ele é a matéria-prima na síntese de compostos orgânicos de petróleo e na fabricação de borracha. Veja aí mais um subproduto do petróleo, que é a borracha. Nós utilizamos hoje em larga escala borracha sintética, que é derivada também por aquela reação que eu acabei de mencionar para vocês anteriormente. Como é o nome da reação? É essa mesma aí que você respondeu, né? Que é a reação de polimerização. Depois do gás engarrafado ou gás liquefeito do petróleo, nós vamos ter a próxima fração do petróleo, aí no próximo slide você pode perceber, que é o principal componente
o principal componente, né, a principal fração do petróleo, que é a gasolina. A gasolina, em primeiro lugar, ela é composta, ela é feita, né, ela é originada a partir de hidrocarbonetos, uma mistura de hidrocarbonetos que varia de 6 a 10 átomos de carbonos. E ela é utilizada como combustível em motores de explosão. Sobre a gasolina, eu quero só salientar o seguinte: a gasolina, ela tem um índice que é chamado de índice de octanagem ou índice de octanas. Esse índice de octanagem ou índice de octanas, gente, ele serve para dar uma qualidade, para examinar qual é a qualidade de uma determinada gasolina. E verifica-se que gasolina que é rica em heptano é uma gasolina de baixo índice de octanagem, ou seja, é uma gasolina de baixa qualidade. Enquanto que a gasolina que tem uma alta concentração, uma grande quantidade de isooctano, é uma gasolina de boa qualidade, é uma gasolina classificada como uma gasolina 100 octanas, tem um índice 100, que é o índice máximo de octanas. E essa gasolina, ela é uma gasolina de extrema qualidade. Então, nos postos de gasolina, eles vão receber a gasolina com uma classificação, que é o índice de octanagem. E nós devemos dar preferência ao uso de gasolinas com índice de octanagem mais elevado, porque nós vamos estar contribuindo para uma menor quantidade de emissão de gás carbônico para o meio ambiente, devido a que, quanto maior o índice de octanagem, maior será o rendimento dessa gasolina, ou seja, eu vou fazer uma determinada quilometragem com uma menor quantidade, com um menor volume de gasolina. Depois nós vamos ter o querosene, que é a próxima fração do petróleo, e ele é constituído de 10 a 16 átomos de carbono. Vejam que, à medida que nós estamos indo, né, adiante nas frações do petróleo, gente, a quantidade de carbono vai aumentando, ou seja, o peso molecular dessas substâncias químicas vai aumentando. Então, se você fizer uma comparação em que região da coluna de fracionamento esses combustíveis vão sendo retirados, à medida que nós vamos evoluindo do metano, que é o gás natural, para a gasolina, para o querosene, e antes da gasolina, o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, o número de carbonos vai aumentando, o peso molecular vai aumentando, e nós vamos retirando essas frações mais abaixo na coluna de fracionamento que nós vimos anteriormente. No caso do querosene, antigamente ele era utilizado como um combustível para queima e produção, né, de luz nas lamparinas, né? Aqui no Nordeste a gente conhece muito isso, tem muito ainda interior que as pessoas utilizam, né, as lamparinas que queimam querosene. Então, antigamente o querosene era utilizado para iluminação. É um solvente orgânico, também utilizado como combustível doméstico e utilizado atualmente como combustível para aviões. Vejam que todas essas frações do petróleo, gente, elas têm um impacto, têm uma importância muito grande economicamente, têm uma importância muito grande na indústria e fatalmente causarão um impacto também em nossas vidas, porque nós dependemos diretamente do transporte para se locomover, nós dependemos diretamente dos transportes para nos alimentarmos, porque afinal de contas nós não plantamos, nós não colhemos, nós simplesmente vamos ao supermercado e compramos aquilo que nós necessitamos. E esses produtos, a gente pode achar que não tem nada a ver com petróleo, com combustível, com meio ambiente, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque eles chegam lá no local onde nós habitualmente frequentamos para fazer as nossas compras, eles chegam através de transporte. E esse transporte, ele queima um combustível fóssil. E aí eu quero entrar na seguinte questão. Os combustíveis fósseis,
um dia eles acabarão. Como eu mencionei anteriormente, né, a estimativa de que o petróleo que nós temos hoje ele deve acabar entre 50 e 100 anos é algo que não pega a nossa geração, mas pega com certeza a geração dos nossos filhos, dos nossos netos. E os cientistas hoje eles já buscam alternativas, né, que são chamados combustíveis alternativos, né, ao uso desses combustíveis fósseis. O Brasil é um grande produtor de álcool. E o álcool, ele é classificado, ele é considerado como um combustível renovável. Por quê? Os combustíveis renováveis são combustíveis que são produzidos a partir de um vegetal, a partir de uma planta. Então, o álcool, né, aqui no Brasil, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Então, o processo é um ciclo. Planta-se, colhe, leva para a indústria, através de processos físicos, gera o caldo de cana, o melaço da cana-de-açúcar, que passa por um processo de fermentação, e esse processo de fermentação vai dar origem ao álcool, que é utilizado uma parte dele como combustível no nosso país. Então, ele é uma alternativa aos combustíveis fósseis. Mas não só o álcool, o etanol é um combustível alternativo, é um combustível renovável que pode ser utilizado como alternativa aos combustíveis fósseis. Nós temos também o biodiesel. O biodiesel, ele pode ser derivado, ele é derivado, na verdade, do óleo que é produzido pela prensagem de alguns tipos de semente, como a mamona, como o girassol, como várias outras sementes que podem ser utilizadas para a produção desse material. E nós também produzimos. Aqui o Brasil é um grande produtor de soja, e a soja também pode ser utilizada para a produção de biodiesel. Então nós estamos bem servidos nessa área. Se você assistiu o documentário que eu recomendei anteriormente, que eu vou citar novamente para você que entrou agora na nossa live, que é o documentário cujo título é Caos, o Mundo Sem Petróleo. Esse documentário, ele mostra o Brasil em uma posição de destaque, porque é um país que tem condições favoráveis de produção de combustíveis renováveis, como o etanol, por conta da cana-de-açúcar, e o biodiesel por conta da soja. Nós somos um país, né, como diz a canção, abençoado por Deus, porque nós temos extensão territorial e nós temos também clima adequado para produzir essas culturas. Então, hoje, no mundo, se busca uma alternativa para esses combustíveis que são ditos fósseis, que são derivados do petróleo, porque em um momento eles findarão. Além de ter essa possibilidade, né, de ter essa realidade, existe também a questão do meio ambiente, né, a questão ambiental. Então, o querosene ele é hoje, atualmente, utilizado como combustível de avião. Passando para o próximo slide, nós vamos ter a próxima fração do petróleo, que é o óleo diesel, que é constituído de 15 a 18 átomos de carbono. Ele é utilizado como combustível de veículos pesados, como ônibus e caminhões, e aí nós temos um pequeno problema em relação ao uso dos combustíveis mais leves, né? Eu comentei anteriormente que se a gente utilizar o gás natural, que tem apenas um átomo de carbono na sua constituição, né, na molécula lá do metano, que é o CH4, para cada mol de gás natural, de gás metano queimado, nós vamos produzir 1 mol de gás carbônico. No caso da gasolina, para cada mol de gasolina, considerando apenas o principal componente da gasolina, que é o isoctano, que apresenta 8 átomos de carbono, nós vamos produzir 8 mols de gás carbônico. Olhando agora para o óleo diesel, que tem uma variação na quantidade de carbonos de 15 a 18 átomos, se nós pegarmos um
um óleo diesel que apresenta uma composição média de 16 átomos de carbono por componente, nós vamos, para cada mol de óleo diesel queimado, nós vamos produzir 16 mols de gás carbônico. Então, qual deles seria mais poluente? Com certeza, você está citando aí o óleo diesel, porque vai produzir 16 mols de gás carbônico por mol de óleo diesel queimado. Então, Caires, é muito simples. Basta nós utilizarmos o gás natural em todos os veículos que nós vamos estar diminuindo drasticamente a emissão de gás carbônico para o meio ambiente. É aí onde entra a dificuldade. Os veículos pesados, né, como os ônibus e os caminhões, eles precisam de um combustível adequado para que eles possam se locomover. Esse combustível adequado, o combustível que vai gerar uma quantidade de energia suficiente e adequada para que eles possam se movimentar, ele tem que ter um peso molecular mais elevado. Então não é possível utilizar gás natural, por exemplo, para um caminhão, para um ônibus. Nós precisamos utilizar um combustível que tenha um peso molecular mais elevado e o mais adequado é o óleo diesel. Tem a outra alternativa que é o biodiesel. O biodiesel também é um combustível que tem uma quantidade de carbonos elevados, assim como o diesel comum, derivado do petróleo, mas ele tem uma vantagem. Você pode anotar isso. Qual é a vantagem do uso do biodiesel, que é derivado do óleo de determinadas sementes, como a mamona e como a soja, em relação ao diesel do petróleo? A vantagem, uma das vantagens é que nós vimos lá no início que o petróleo ele tem, além de hidrocarbonetos, ele tem quantidades de nitrogênio e quantidades de enxofre. E essas quantidades de nitrogênio e enxofre, quando queimadas lá nos motores, a explosão dos nossos veículos, vão gerar óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, que vão para o meio ambiente e que no momento de uma chuva vão interagir com a chuva e vão gerar chuva ácida. No caso do biodiesel, ele é isento dessas impurezas, ou seja, o biodiesel ele vai produzir a mesma quantidade de gás carbônico que o diesel do petróleo produz, mas ele tem uma grande vantagem. Duas grandes vantagens, na verdade. Primeiro, ele pode ser produzido constantemente, porque ele não depende de petróleo, ele depende de um vegetal, que no caso é a soja, e ele não vai ter os contaminantes nitrogênio e enxofre, ou seja, biodiesel não causa chuva ácida como o diesel derivado do petróleo. Então vejam que há uma grande vantagem ambiental quando nós utilizamos esses combustíveis renováveis, como o etanol, como o biodiesel, em relação aos combustíveis fósseis. Então vejam que essa abordagem ela é muito comum nos itens do Enem. Os itens do Enem eles vão requerer de cada um de vocês, não é simplesmente um conteúdo fechado, direto, mas ele vai requerer, né, o item vai requerer de vocês uma associação com um problema ambiental, vai requerer uma associação, a resolução de um problema em relação a alguma coisa relacionada lá a um problema do campo, a um problema de transporte, a um problema que tem uma aplicação em nosso dia a dia, tá certo? Então, o óleo diesel, ele é composto de 15 a 18 átomos de carbono e ele vai produzir por cada mol queimado em torno de 15 a 18 mols de gás carbônico. Depois nós vamos ver, quero comentar, antes de concluir, gente, que a próxima fração do petróleo será o asfalto. Como eu disse no começo, né, lá no outro slide da coluna de fracionamento do petróleo, eu mencionei para vocês que quando não tem mais nada para ser retirado do petróleo, sobra o quê? Asfalto, que ainda é extremamente importante para
a nossa economia, para o mundo de maneira geral. Imagine que os alimentos, os medicamentos, né, que tem a ver também com o petróleo, né, os produtos que são utilizados, por exemplo, hoje, né, atualmente, com essa pandemia que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, se fala muito de EPIs, de materiais que são utilizados pelos médicos, pelos enfermeiros, por todas aquelas pessoas que estão na linha de frente do enfrentamento dessa pandemia, utensílios que servem para proteger a saúde deles. E aí você deve ter se perguntado ou não, de onde é que vêm esses produtos, né? Qual é a origem desses produtos? E todos eles são derivados, pessoal, do petróleo, porque eles são feitos de plástico, eles são feitos de borracha, eles são feitos de acrílico, eles são feitos de alguma substância química sintética. E essas substâncias químicas são derivadas de onde? Do petróleo. Uma seringa descartável, por exemplo, ela é, para qualquer um de nós, vamos dizer assim, insignificante. Mas sem petróleo, essas seringas elas deixarão de existir. As luvas cirúrgicas que protegem os profissionais da saúde de vírus, de bactérias, de contaminação, ela também é derivada do petróleo. Sem petróleo não existirá mais esse tipo de material. Então, os cientistas hoje eles buscam alternativas para produzir esses materiais a partir de uma fonte que não seja o petróleo. Então, veja a importância, a larga escala de importância que o petróleo tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, até o excremento do petróleo não tem mais nada. Não dá mais para tirar absolutamente nada do petróleo. O que é que vai sobrar? Vai sobrar o asfalto. E depois do asfalto ainda sobra o carvão coque, que é um material utilizado, como eu falei anteriormente, na siderurgia, na extração de ferro a partir do minério de ferro. Então, gente, esse comentário foi um comentário a respeito de frações de petróleo e combustíveis fósseis. Aqui a intenção não foi esgotar o assunto, porque é um assunto muito vasto, nós poderíamos passar aqui muito tempo falando a respeito dos combustíveis, a respeito do petróleo, a respeito dos seus derivados, dos seus impactos no meio ambiente, da sua importância no nosso dia a dia, mas aqui eu trouxe para vocês um resumo do que é mais importante dentro desse assunto. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui nessa live, né, que é uma promoção do SED, da Coordenadoria de Educação à Distância, com a SEDUC e a CRED6. Então, estão de parabéns por essa iniciativa, levando conteúdo de qualidade para os nossos alunos, não só na nossa região, mas para todo o estado, para todo o Brasil e para todos aqueles que acompanham a nossa live. Para vocês, um mol de abraços e até a próxima, se Deus quiser nos abençoar.